Olá pessoal, tudo bem? Sérgio aqui da Tempermac falando. E meus amigos, esse vídeo aqui, ele não ia para o canal do YouTube, porque esse aqui é uma aula do curso que eu dou, né, no curso. E um aluno do curso, dentro de um grupo que a gente tem, que a gente discute na parte eletrônica da linha branca, né? Ele pegou uma placa de uma máquina, ele está com uma máquina de lavar, uma NAF160 da Panasonic, e provavelmente com problema na fonte de alimentação. Então o que eu fiz? Ele pediu um help, né? E eu resolvi montar, porque praticamente você não acha esquema, você quase não acha material para você fazer a manutenção. Então você tem que ir com o conhecimento que você tem, pesquisa aqui, pesquisa ali, né? E eu montei aqui uma aula que é para o curso, mas eu tenho certeza que vai ajudar muita gente também aqui, porque às vezes... deixa eu falar aqui o pré-requisito para assistir esse vídeo, gente, que eu não quero que vocês percam tempo, né? Para que não for útil esse vídeo. É necessário que você tenha um prévio conhecimento em eletrônica básica, ok? Que tenha instrumentação, que tenha multímetro, que tem que ter o conhecimento em eletrônica básica. Sem esse conhecimento de eletrônica básica, você vai ficar perdido aqui. Pode assistir, mas vai ficar meio perdido. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Ele me mandou algumas fotos pelo WhatsApp, né? E com essas fotos eu montei essa aula para tentar orientá-lo. Esse circuito integrado que vocês estão vendo aí no vídeo é o MIP 291, né? MIP 291. É um circuito integrado Power muito utilizado na linha branca. Gente, não é só em máquina de lavar não, tá? Em muitas fontes aí vocês podem encontrar em geladeira, né? Máquina de lavar, em outros eletrodomésticos, principalmente da linha branca, e pode até ser que tenha também sem ser da linha branca, tá? Equipamento eletrônico. Esse circuito integrado Power é o chaveador. Ele vem embutido dentro dele o MOSFET, o oscilador, ele vai gerar o PWM dentro dele. Enfim, ele faz parte de uma fonte chaveada, ok? Bem, você achar informação desse circuito integrado é muito difícil na internet, né? Você tem algumas informações espaçadas, mas é muito pouca mesmo, e eu tive que sair catando aqui, catando ali, catando acolá, e conseguir montar. Se eu achasse um vídeo que nem esse aqui na internet, facilitaria muito a vida de quem está iniciando aí com manutenção de fonte chaveada, principalmente na área da linha branca. Repetindo, o que eu vou falar aqui não serve só para máquina de lavar, ok? Digamos que 80% do que eu vou falar aqui, se você pegar uma placa de geladeira aqui e usar esse MIP 290, você vai seguir os mesmos procedimentos que eu vou comentar aqui. Tá bom, pessoal? Então vai ser útil para quem aí lida com manutenção na parte eletrônica, principalmente os técnicos eletrônicos, né? Apertei aqui. Principalmente os técnicos eletrônicos que não tem assim muito conhecimento na linha branca, né? De repente os técnicos, porque eu já fui técnico eletrônico. Eu trabalhava única e exclusivamente em lojas autorizadas, fazia manutenção de televisão, som, vídeo, né? Enfim. Depois é que eu parti pela linha branca. Mas quando o técnico eletrônico, ou o que está iniciando em eletrônica também, você tem uma fonte aqui de aprendizado nessa videoaula que vai facilitar a manutenção de uma placa, caso surja aí na mão de vocês. Mas vamos lá. Circuito integrado MIP 290 é um circuito integrado, é um chaveador de uma fonte chaveada. Vocês podem ver que ele tem os pinos. O pino número 1, né? Bypass. Pino número 1, bypass. Pino 2 e 3 é source, ou seja, é o terra do primário. O pino 4 é o FB, que é o feedback. Esse pino de feedback ele vai monitorar a tensão, né? Principalmente tensão de saída, o que ele está gerando, para fazer o controle do PWM. Se a fonte de alimentação ela estiver precisando de mais... se a tensão cair, ele faz com que ele trabalhe mais para fazer a tensão subir, para manter estável, né? E se a tensão subir, ele faz com que o chaveador dele trabalhe menos, diminuindo assim a tensão e mantendo estável, né? Isso aí é uma coisa muito rápida. Então, esse pino FB, que é o feedback, ele tem a função
de estabilizar a tensão de saída lá do secundário. Correto, pessoal? E eu já vou falar do bypass aí. Do outro lado, no que nós temos só 3 pinos, tem um dente quebrado ali. Não está quebrado não, gente. Aqui é normal. Está faltando. Não é que está faltando, é 100 mesmo. Nós temos os 2 primeiros pinos lá, o source, que é o terra, né? Ele interliga junto com o source do outro lado. E nós temos o pino do dreno, né? Drain. Esse pino do dreno aí é o pino que pega lá na saída do chopper, né? Transformadorzinho chopper. E ele vai direto aí pro dreno. E aí pro dreno ele vai pro MOSFET interno, né? Para fazer o chaveamento. Eu peguei uma foto de um osciloscópio, gente. Isso aí foi uma foto de bancada que eu estava fazendo. Que eu estava fazendo uma aula sobre o Power, circuito integrado Power, o VIPE, né? VIPE 22, que é usado muito em placa de ar-condicionado. Então eu aproveitei que é praticamente a mesma coisa, tá? Mesmo forma de onda que você vai ver ali no dreno, é esse aí que eu coloquei no osciloscópio, que eu fiz lá a medição em bancada. Tá ok, pessoal? Bem, isso aqui, esse primeiro slide aqui é para você entender e identificar os terminais do circuito integrado. Ok? Bypass, source, que é o terra, FB, que é o feedback, que é o retorno, o drain, o dreno, né? Vai receber a tensão que vai entrar pelo transformador, vai sair, que vai fazer o transformador praticamente oscilar, né? Chavear lá, ele vai chavear internamente no ciclo MOSFET e vai fazer esse transformador aí induzir tensão alternada na saída dele do secundário. Bem, deixa eu passar aqui para a parte 2 aqui. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui é o seguinte. Lá que eu coloquei, vocês podem ver que nós temos aqui o pino do dreno. Desculpe, o pino do bypass, eu botei 5,8 volts, bypass 5,8 volts e o FB 1,5 volts. Pessoal, quando esse circuito integrado está funcionando de forma correta, você tem essa tensão aí típica de 5,8 volts no bypass e 1,5 volts no FB. Tá ok, pessoal? No FB. Isso eu consegui tirar de uma informação, de um datasheet, que foi difícil de achar isso aqui, mas consegui achar, e eu peguei aqui, eu até escrevi aqui em verde, vermelho e preto. O valor típico que você vai conseguir encontrar, normalmente é o valor que você mede mesmo lá, mas ele tem um mínimo que ele pode trabalhar e a tensão máxima. Então, o pino do feedback, né, o FB, ele tem, normalmente você vai medir lá com o multímetro, vai dar 1,5 volts, né? Mas ele disse que pode chegar a 1,1 ou a 1,9, tensão mínima, tensão máxima, no feedback. Já no pino do bypass, lá no capacitor do bypass, gente, o pino do bypass, eu vou mostrar depois a vista explodida interna, vocês vão entender. O pino do bypass, ele capacitor voltagem, ou seja, a voltagem que você vai encontrar em cima do capacitor, normalmente fica pertinho ali do circuito integrado Power, né? O valor típico é 5,8 volts, né? O bypass, normalmente a maioria desses chaveadores costuma nessa faixa aí, tá? 5,8 volts, mas ele tem a tensão mínima que é 5,4. Baixo disso esse chaveador não vai funcionar e a tensão máxima é de 6,1, né? 6,1 é a tensão máxima para o bypass, 6,1 volts. Ok, pessoal? Então isso aí eu consegui catar aí na internet, achei essa informação tudo picotada, tudo dispersa, né? Vamos lá. Bem, isso aí é o esquema interno do circuito integrado, pessoal. Ok? Deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui. Nós temos aqui o chaveador interno, né? Aqui é o pino do dreno. Essa forma de onda que eu coloquei aqui no osciloscópio é a forma de onda que você vai encontrar aqui, porque o chaveador vai estar em funcionamento, vai estar gerando essa forma de onda. No pino do dreno vai lá para o transformador chopper, ok? E eu coloquei aqui no bypass, do outro lado, aqui no lado esquerdo, 5,8 volts e 1,5 volts no FB. Aqui no pino do dreno, pessoal, aonde é a alimentação desse circuito integrado? Ele vem lá para o pino do dreno, do transformador, né? Ele vai passar por um limitador de corrente aqui, vai entrar no regulador de tensão e ele vai jogar essa tensão aqui de 5,8 volts lá no capacitor do bypass. Eu vou estar mostrando aí, quando o rapaz tirou foto lá da placa, eu vou estar mostrando aí para vocês. Então tem que ter 5,8. Depois que esse chaveador aí tiver esses 5,8 volts, gente, a alimentação é feita de forma externa.
através de um enrolamento bias, né, ou bias do transformador chope. Então quem passa a alimentar esse circuito integrado é o transformador chope através de um diodinho, um capacitor, e vai ser alimentado externamente. Mas para inicializar ele, para ele funcionar, esse 5.8 volts é gerado por um regulador interno. E nós temos aqui o 1.5 lá do FB monitorando a fonte, né? Bem, aqui é o seguinte, aqui ele mandou, eu pedi ele para mandar uma foto. Eu falei para ele, olha, manda a foto aí dessa placa que você está mexendo na parte de cima e a parte de baixo, ok? Bem, repetindo, pessoal, o estudo desse chaveador serve para geladeira, serve para qualquer outro equipamento que use esse MIP 290, 291, ok, pessoal? Vai servir o mesmo procedimento. Então vamos lá. Na parte de cima da placa, pessoal, na parte de cima, deixa eu aumentar isso daqui. Nós temos esse aqui eu coloquei como capacitor aqui, ó, capacitor filtro DC-Link. Gente, a tensão de rede que vai entrar nessa placa vai passar por diodos retificadores, vai passar por esse capacitor aí, é o capacitorzão que normalmente tem lá, que é o capacitor de filtro da linha de DC-Link. Eu coloquei do lado de cá da placa, na parte de baixo, a seguinte informação. Se a placa for 127 volts, a tensão que você vai ter em cima desse capacitor é de 189 volts, em média, tá? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, porque vai variar também essa tensão. Às vezes 127, às vezes você vai medir, está dando 120, e é claro que você não vai ter 189, vai ter menos. Mas é uma média, tá? E se a placa for 220 volts, a tensão em cima desse capacitor vai ser de 310 volts. Ok? Então, dependendo da tensão de alimentação dessa placa, ou vai ser 189 a linha de DC-Link, ou vai ser 310 se a placa for 220 volts. Essa tensão, pessoal, que eu coloquei aqui, ó, DC-Link, aí já na direita, na placa, parte de baixo, né? O que acontece? Aqui é o capacitor, tá? Aqui é o capacitor. Deixa eu apagar aqui. Para mostrar, deixa eu fazer aqui, deixa eu voltar aqui e fazer um círculo aqui, ó. Aqui é o capacitor, esse capacitor aqui, ó, esse capacitor aqui é a parte de baixo dele. Então aqui eu vou ter essas tensões. A gente já começa umas análises aqui. Se por um acaso eu não tiver essa tensão de 189 para 127 ou 310 para 220 em cima desse capacitor, pessoal, aí você tem que ver toda a parte aí do primário, ver se o fusível não está aberto, né? Ver desde a entrada AC, né, da rede até chegar nesse capacitor. Tem que ter essa voltagem. Se não tiver, aí você vai ter que fazer um pente fino em toda na parte aí na entrada. Filtro, circuito de proteção, no caso aqui tem um fusível aqui, né? Verificar se for fonte que você tem os diodos, né, retificadores. Enfim, você vai dar uma olhada. Você não vai perder seu tempo. Se você não tiver essa tensão aí, se for zero, você não vai ficar perdendo seu tempo em cima de chaveador, tentando medir alguma coisa ali, se você não tem nem tensão na linha de DC-Link. Correto, pessoal? Então o primeiro procedimento a você fazer é: tenho essa tensão aqui em cima desse capacitor aqui? Tem, beleza. Se eu não tenho, já sabe, tem que pesquisar daí para trás. Se eu tiver essa tensão, aí o que acontece? O que acontece com essa tensão, pessoal? Vai sair, eu botei aqui em vermelho aqui, mas eu vou fazer também em azul aqui, ó. Vai seguir aqui, vai entrar aqui no transformador. Eu botei em amarelo aqui a bobina do primário do transformador Chopper. Vai entrar essa tensão aqui, vai sair do transformador Chopper e vai direto para o pino do dreno do circuito integrado. Ok? Aqui o source já está aterrado, ó. Aqui é aterrado. Aqui está aterrado o source, tem um source do outro lado também, os outros dois pinos aqui são aterrados. Ok? Quando você liga esse equipamento na tomada, essa tensão desse link vai passar por esse enrolamento aqui, vai para o dreno do circuito integrado, ok? Ele vai gerar essa tensão aqui de 5.8 volts nesse pino aqui do FB. Essa tensão de 5,8 volts, pessoal, o capacitor do FB, esse capacitor aqui, ó, do lado esquerdo, volta lá para o lado esquerdo, ó, tá vendo aqui, ó, esse capacitor aqui é o pino, né, que vai para o FB. Desculpa, gente, olha, eu tô falando com vocês, mas tem um erro aqui, tá, gente? O FB é 1,5 e o bypass que é o 5,8, ok?
Eu tenho que fazer uma correção aqui, pessoal. Esse material eu vou estar colocando em PDF lá no site da Tempermac e eu já vou fazer já com essa correção, tá? Ainda bem que eu fui fazer essa aula aqui, eu vi um erro aqui, ó, gente. O pino aqui de bypass é 5.8 e o FB é 1,5, tá? Só tá trocado aqui a voltagem. Então vocês me desculpem aí. Eu vou salvar isso aqui em PDF para deixar no site lá da Tempermac, vou deixar o link na descrição para quem quiser baixar o PDF e imprimir. Já vai estar já com a correção, tá, gente? Então o pino do bypass é 5.8 e o FB é 1,5, foi trocado aqui. Então assim que você liga o equipamento, no pino do bypass lá em cima, deixa eu voltar aqui, ó, o pino do bypass tem que aparecer 5.8 volts aqui. Tem que aparecer 5.8 volts. Esse 5.8 volts, gente, vai vir aqui para esse capacitor aqui, ó. Já estou do outro lado aqui, ó, da placa, do lado esquerdo. Vai vir para esse capacitor, ok? Vai vir para esse capacitor. Essa fonte vai começar a funcionar e esse capacitor ele vai ser alimentado pelo transformador chopper. Ele que vai passar, esse transformador vai passar por vai passar a alimentar esse power aqui, ó, o chaveador através do transformador chopper. Já não vai ser mais através do circuito integrado interno, vai ser externo a alimentação desse integrado. Mas vamos voltar à nossa linha de raciocínio aqui. Ligou ao aparelho. Tem essa tensão aqui no pino, em cima do capacitor aqui do DC-Link, em cima desse capacitorzão aqui? Tem. Se não tem, toda aquela revisão anterior. Tem. Se tem, essa tensão, a fonte não está funcionando. Essa tensão, eu tenho ela aqui no pino do dreno para o source, tá, gente? Não adianta pegar a terra do lado de cá do secundário, que você tem que pegar o terra do primário, que no caso aqui, você pode estar colocando aqui no source, que é o terra, né, do primário, com um multímetro no pino do dreno. Se tiver esse valor de tensão aqui lá no pino do dreno, então você sabe que o transformador aqui não está aberto, porque se não tiver tensão aqui no pino do dreno, pode ser que o enrolamento do transformador esteja aberto. Se tiver aqui, entrando no transformador, 189 ou 310 volts e não tiver essa tensão no dreno, provavelmente esse rolamento do transformador tá ruim, ok? Beleza. Apareceu a tensão aqui. Se por um acaso o pino do bypass aqui for de 5,8, se aparecer 5,8 volts, essa fonte vai ter que oscilar. Se ela não oscilar, é bem possível que tenha ou um curto na saída, né? Na saída tem um curto no equipamento, ok? Ou o CI Power está com defeito. Agora, se não aparecer uma tensão aqui de 5.8 volts no bypass, pessoal, se não aparecer essa tensão de 5.8 volts, esse circuito integrado provavelmente também está danificado. Aí o que você tem que fazer? Não tem 5.8 volts. Você vai nesse capacitor aqui, que é o capacitor do bypass, verifica se ele está bom ou não, ok? Se esse capacitor estiver ruim, você não vai conseguir os 5,8 em cima dele aqui no pino do bypass. Você não vai conseguir esse 5,8 aqui, porque vai ter um defeito aí nesse capacitor aqui do bypass. Ou a linha do bypass tem algum componentezinho em curto. Você tem que verificar, ok? Não tem curto em cima desse capacitor aqui, ou uma fuga muito grande, né? E não tiver os 5.8 volts, o integrado também está danificado. Beleza, pessoal? Ok? Então, outra coisa que eu fiz aqui, que eu coloquei uma ressalva aqui, né? Foi que ele estava perguntando o circuito clamp. O circuito clamp eu coloquei aqui essa área aqui, tá, gente? O circuito clamp, ele é composto aqui por o diodo, tem um capacitor aqui, tem resistor aqui, é exatamente esse circuito aqui, que é o clamp. Você tem que verificar essas peças caso você pegue esse circuito integrado rachado, tá? Às vezes você vai encontrar aí, principalmente eu já peguei geladeira, eu pego geladeira da Panasonic com esse integrado aqui quebrado, rachado, e quando você vai ver, principalmente esse capacitor aqui do clamp, ele está com um valor muito alterado. Então, às vezes, esse CI Power danificou devido a esse capacitor aqui do circuito clamp. Ok? Bem, normalmente o que acontece na prática na bancada, que a gente pega para fazer manutenção? A gente normalmente pega com esse CI aqui danificado, normalmente rachado. Repetindo, quando isso acontece,
você tem que examinar aqui o circuito clamp, mas principalmente esse capacitor aqui, que é o maior vilão aí por detonar esse CI Power. Às vezes também acontece do CI Power estragar devido a algum problema na rede elétrica, né? Pode acontecer sim, eu já peguei esse CI, troquei, o clamp estava bom, estava tudo funcionando, era somente o circuito integrado. Botou, funcionou, né? Tranquilinho, foi de boa, tudo certinho, sem nenhum problema. Quando ele racha é que você tem que analisar aí o circuito clamp. Tá bom, pessoal? Mas como pino de referência, gente, para saber, e isso aqui é bom, é você saber que no pino do bypass, eu vou estar corrigindo isso aqui, tá, gente? Eu vou corrigir isso aqui no PDF. No pino do bypass tem que ter 5.8 volts. Ok? Aqui tem que ter 5.8 volts. E no pino do FB tem 1,5 volts. Apareceu o 5.8, né? Essa fonte começa a oscilar, a trabalhar. Se por um acaso essa fonte tentar armar e desarmar, fica armando, desarmando, armando, desarmando, aí o que você acontece? Você vem aqui no... verifica se não tem nenhum curto aqui do capacitor secundário, né, do diodo para frente. Eu, desse lado de cá, pessoal, desse lado esquerdo aqui, o que eu coloquei aqui nesse lado esquerdo aqui? Eu coloquei aqui é o transformador chopper, aqui eu coloquei o diodo retificador do secundário e aqui é o capacitor de filtro, ou seja, sai do secundário do transformador, entra no diodo, retifica a onda, passa meia, aí vai deixar meia onda, vai passar por esse capacitor aqui, vai filtrar, aí eu já tenho a tensão em cima desse capacitor. Eu coloquei com a seta virado para cá, pessoal, que é esse capacitor aqui. Bem, se eu não tivesse erguido essas duas soldinhas aqui, é esse capacitor aqui, né? E provavelmente o diodo deve pegar aqui assim, ó. Então, aqui é o secundário. Aqui você tem que ter tensão em cima desse capacitor. Ok, pessoal? Outra coisa que é importante é para quem está iniciando isso que eu estou falando, tá bom, gente? Eu sei que tem uns cascudão aí que é muito bom, né? Mas isso aqui é para quem está iniciando. Pegou um aparelho desse, não está funcionando nada, vem em cima desse capacitor aqui, que é esse aqui, e mede se tem tensão em cima dele. Se tiver tensão em cima dele, pessoal, né? O que você vai fazer? Você não vai ficar, será que eu tenho que trocar? Porque já acontece isso. Será que eu tenho que trocar esse CI Power aqui? Será que ele está ruim? E fica tentando medir componente aqui, sendo que se tem tensão aqui, provavelmente essa fonte está funcionando. Né? Tá funcionando. Agora é claro, se por acaso a tensão tiver um pouco mais alta ou mais baixa, não tiver regulando, ela tá funcionando, mas não tá regulando, aí você vai do pino aqui do FB e você vai ver a malha do pino FB, ok? Vai analisar a malha e os componentes que são ligados aí o pino do FB. Ok, pessoal? Às vezes, dependendo do tipo de placa, às vezes são dois resistores, tem um diodo e um capacitor, que ele pega do enrolamento bias do chopper. Então é só seguir a trilha e analisar. Tem uns que até tem uns que tem fotoacoplador, tem regulador, né, o TL431. Tem que analisar a malha do feedback caso a tensão não esteja regulando. Beleza? Mas ela vai estar funcionando, só não vai estar regulando. Eu recentemente peguei uma placa de um portão eletrônico que o CI Power estava funcionando. Eu tinha lá a tensão de FB, era 5.9 volts. Do bypass, desculpe, eu tinha tensão de bypass de 5.9 volts. Eu tinha o FB funcionando com a tensão lá, no caso era a tensão AC, né? Porque ele pegava de resistor, ele pegava do enrolamento do bias do transformador, passava só por um resistor e ia direto para o CI, era C que entrava, né? Porém, ele não estava regulando, a tensão não estava legal na saída. Qual era o problema, pessoal? Qual era o problema? Esse capacitor aqui já estava bem ruinzinho já, ó. Esse capacitor de filtro aqui. Às vezes você fica perdendo um tempão na malha, claro, você tem que ver, né? A malha de feedback. E esquece que esse capacitor de filtro aqui, se ele tiver com problema, você vai ter alteração na tensão de saída. Foi o que aconteceu nessa placa. Como essa placa ela é muito simples, como eu vi que ela estava funcionando, o que eu fiz? Peguei a placa, os 12 volts estava com uma tensão
menor. Aí o que eu fiz? A malha FB eu vi que era muito simples, era só 2 resistorzinhos, entrou para lá. Aí eu fui tirar esse capacitor aí para medir a capacitância dele, tava menos da metade da capacitância dele. Botei um capacitorzinho normal, regulou lá, bateu 12 volts cravadinho, porque o circuito de FB, né, ele não faz milagre se tiver com um problema de filtragem na saída do secundário, ele não vai fazer milagre. Então muitas vezes o pessoal fica quebrando cabeça na linha, não acha defeito na linha de feedback, porque às vezes o capacitor lá está com algum problema do secundário, né? No caso desse portão eletrônico que eu peguei, era exatamente esse capacitorzinho aí. E é claro, gente, se a fonte tenta armar e não consegue, desliga, fica tic, 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 tic. Ou seja, significa que ela está tentando oscilar e não consegue. Aí você vai ver se não tem curto na saída, né? Se não tem curto na saída do secundário. Porque se tiver curto na saída do secundário, o primário vai tentar armar, vai desligar, vai tentar armar, vai desligar e não vai conseguir. Vai ficar assim, né? Bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante para passar para vocês aqui. Essa imagem aqui, repetindo, pessoal, eu vou estar fazendo a correção do bypass, que é 5.8 e o FB 1.5. Eu vou estar botando esse material em PDF lá no site. Para quem... Pessoal, o que acontece é que se você for buscar informação, esquema você não vai conseguir, ok? Arrumar esquema, se você não consegue. Se você tentar pegar datasheet desse 6 aí, vai ser complicado. Aí o pessoal olha um chaveador desse e não sabe nem identificar o que é o que, né? Ah, que pino é esse, o que faz? Então eu já estou dando mastigadinho para vocês aí o que faz e qual tensão que tem que ter em cima dele. E a forma de onda, no caso aí, do dreno. Beleza, pessoal? Então, espero que possa ajudar essa aula, né? Para quem às vezes não vai fazer manutenção de uma placa ou de lavadora de geladeira e não tem informação nenhuma, isso aqui já é um pequeno norte, né? Para poder dar uma pequena orientação aí para vocês. Então, pessoal, tá aí. Muito obrigado. Um abraço para todos. Até o próximo vídeo.